Olá, você que me segue no Rodrigo Silva Arqueologia, que bom estarmos mais uma vez juntos para falar sobre a Palavra de Deus nessa série de vídeos que estamos fazendo sobre os tesouros do MAB, do Museu de Arqueologia Bíblica do NASP. E você sabe, eu já prometi no passado e vocês gostaram, pediram mais conteúdo e a gente está seguindo aí como vocês solicitaram. Além do vídeo comum que eu coloco toda segunda-feira, nós temos esse segundo vídeo semanal aqui, onde sempre eu falo de uma peça, de um artefato arqueológico que está no acervo do museu e faço uma correlação entre aquele objeto, a história bíblica e também a arqueologia e a história antiga. E se você não assistiu os outros vídeos ainda, eu convido a assistir, tá bom? Dê uma olhada, tem muito conteúdo legal para você. Também, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho de notificações, deixe a sua mensagem, ela será muito bem-vinda. Se gostar, deixe o seu like e também nos siga nas redes sociais. Nós temos ali no Instagram o Rodrigo Silva Arqueologia e também o Instagram do Museu do NASP, o mab.ec, tá bom? Segue a gente lá. Hoje eu quero falar de um objeto que está relacionado a uma das passagens ou das palavras mais duras de Jesus. Esta passagem, esse episódio é mencionada nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, e eu vou fazer menção à parte de Mateus. É um encontro que Jesus teve com um jovem rico, que o jovem rico chegou para ele e falou: "Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna?" E Jesus já fala: "Bom, se você quer entrar na vida, guarda os mandamentos." E o jovem falou: "Quais são eles?" Jesus citou a lei: "Não mate, não roube, não furte." E o jovem fala: "Mas tudo isso eu tenho guardado desde a minha juventude." E Jesus falou o seguinte: "Mas tem uma coisa que falta a você ainda." Ele falou: "O que é, mestre?" "Vai, vende tudo que você tem, dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro no céu. Depois disso você vem e me siga." Ouvindo isso, estou lendo Mateus 19, verso 22, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Então Jesus disse aos discípulos: "Digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. E digo-lhes ainda, é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu." Essa passagem ela é tão dura, que alguns procuram amenizá-la, porque se eu a tomar ao pé da letra, parece que ninguém que está me assistindo agora, que tem uma boa conta bancária, um bom carro, ou que consegue viajar de classe executiva ou primeira classe, nenhum de vocês vão para o céu. Você tem que se tornar pobre, um pobre franciscano até, né? Como se fosse um compromisso franciscano com a pobreza. Por muito tempo, a teologia da libertação colocou no Brasil esse lema, a ideia da opção radical de Deus pelos pobres, que para mim, a meu ver, é uma forma de discriminação, porque quando eu falo a opção radical de Deus pelos pobres, isso não está na Bíblia. O que está na Bíblia é diferente do que a teologia da libertação apresenta. Na Bíblia diz que Deus não faz acepção de pessoas. Se Deus não faz acepção de pessoas, Deus não pode ter opção radical por ninguém. Nem pelo pobre, nem pelo negro, nem pelo índio, por ninguém. Deus não tem opção. Deus ama a todos igualmente e atinge a cada um em sua esfera de necessidade. E há necessidades para todos os gostos. É lógico que a necessidade do rico pode não ser o pão cotidiano, pode não ser como ele vai pagar as contas no final do mês, mas pode ser a necessidade de um abraço, de um afeto. Eu conheço muitos ricos que são carentes. É claro, lógico e evidente que, pegando uma paráfrase daquela mãe que se preocupa dos filhos que ela tem, ela se preocupa mais com o que está doente, até que ele se recupere, ela se preocupa mais com o que está com problemas financeiros, até que ele se ajuste. Deus também é assim. É lógico que ele vai pedir, e principalmente para quem tem mais recursos, para ajudar o seu irmão que tem menos recursos. Mas eu não posso também tornar agora a riqueza uma maldição, um pecado. Ou você empobrece ou você não vai entrar no reino de Deus. Não existe isso na Bíblia. Deus abençoou muitos dos seus servos com riqueza. Veja aí o caso, por exemplo, de Salomão, que foi um rei próspero, rico, o próprio povo de Israel, que Deus abençoou tanto que pegou uma terra inóspita, desértica e transformou num país de primeiro mundo. Na verdade, o problema não está com a riqueza em si. Como na época de Jesus também não estava com a pobreza. É bom colocar esse contraponto aqui. Nos tempos bíblicos, uma pessoa pobre era compreendida pela sociedade religiosa como sendo alguém amaldiçoado por Deus. Veja o caso de Jó. Jó é um contraste
com essas duas teologias discrepantes e errôneas. A teologia do enaltecimento da pobreza e a teologia do enaltecimento da riqueza. Lembre, na época bíblica, o rico era o abençoado. Se ele era rico, é porque ele estava em paz com Deus, porque ele estava fiel às leis de Deus, por isso que Deus o abençoava com riqueza. Ao passo que o pobre, o miserável, é porque estava em pecado. Ele ou seus pais que pecaram para deixá-lo naquela situação. No outro espectro mais moderno, como eu falei da teologia da libertação, você tem aqueles que acham que não, que quanto mais pobre você for, mais perto de Deus você está. Em ambos os lados da discussão, temos uma distorção do ensino bíblico. E Jó, para mim, é uma resposta aos dois extremos. Por quê? Para aqueles que acreditam que riqueza é maldição, como é que nós explicamos a história de Jó? Jó era um homem íntegro, fiel a Deus e por isso muito próspero. Ele era rico, ele tinha muita riqueza. De repente ele ficou pobre, desesperadamente pobre. Mas no final ele recuperou tudo o que ele possuía. Então, se pobreza é sinônimo de proximidade de Deus, o Salvador não deveria devolver para Jó as riquezas que ele possuía. Deveria deixá-lo pobre, para sempre pobre, para manter realmente a sua comunhão com Deus. E não é isso que a Bíblia diz. Deus colocou, pelo contrário, Deus o enriqueceu com mais bênçãos e riquezas do que ele tinha no início da sua tragédia. Por outro lado, aqueles também que pensavam, na época bíblica, que o pobre era o desgraçado que estava afastado de Deus, ou quem tinha uma doença, uma mulher que não podia ter filhos. Lembra aquele cego que os discípulos perguntaram, Senhor, quem pecou para ele nascer cego, ele ou os pais dele? Jó mostra que ele estava na miséria, na pobreza, mas não era fruto do castigo de Deus. Era um propósito maior do qual nenhum dos presentes tinha o total conhecimento. É bom deixar isso aqui bem claro, bem pontuado. A diferença, portanto, na questão da riqueza e da pobreza é como eu utilizo isso. Há pessoas que são soberbas, mesmo sendo pobres. Ficou claro isso para você? Há pessoas, por outro lado, que são tão pobres que a única coisa que ela tem é dinheiro. É porque o dinheiro é o Deus da vida delas. Jesus quis dizer que, assim como algumas pessoas são mais difíceis de serem alcançadas, assim acontece também no mundo dos ricos. Você sabe, por exemplo, você faz uma série de conferências bíblicas num bairro de periferia, é muito mais fácil lotar com 500 pessoas um ambiente pequeno do que uma conferência na zona sul do Rio de Janeiro. Poucas pessoas vão, isso é verdade. Às vezes, a riqueza, o intelectualismo são barreiras que a pessoa tem entre ela e o evangelho. Então, se eu pudesse colocar até uma distinção, eu diria que pobre coitado daquele que é rico e culto, porque ele tem mais barreiras para o evangelho do que aquele que é pobre e sem cultura. Não é que agora a pobreza e a falta de cultura são virtudes, mas dependendo da situação, esses dois elementos, dinheiro e intelecto, podem se tornar um muro para dificultar você a chegar a algumas realidades que o orgulho não permite você chegar. Tá certo? Quem já não tem nada, dificilmente vai ter orgulho. O outro tem. Então esse que é o ponto que Jesus está querendo dizer, e não que é impossível um rico ser salvo, ou que para você ser salvo, você tem que se tornar um miserável, um pedinte na rua. Mas, e a questão da agulha? Qual o sentido disso? Eu trouxe um objeto para você aqui. Nós temos duas agulhas do tempo bíblico para mostrar para vocês, mas vou mostrar só uma aqui, tá bom? Essa aqui é uma agulha maior, como você está vendo, e a curiosidade dessa agulha, essa agulha é dos tempos de Cristo, ela tem 2000 anos. É que aqui na ponta você tem o buraco da agulha. Estão vendo aqui, ó? Diferente do que a gente imagina, a parte grossa está aqui no fundo, a parte fina perdeu aqui, mas fica para cá. Esse tipo de agulha era uma agulha típica para consertar redes de pesca, para fazer tecido de tendas. Quando o apóstolo Paulo trabalhava como um fabricante de tendas, Paulo certamente usava esse tipo de agulha aqui. A outra agulha que nós temos aqui é uma agulha menor, é uma agulha cirúrgica, ela é mais fina, então é diferente dessa agulha que eu tenho aqui, tá bom? Agora, quando Jesus falou é mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu, uma hipérbole, você olha para esse objeto e fala, um camelo não tem como passar por isso aqui, então é uma impossibilidade. Bom, em primeiro lugar, temos que entender como as pessoas interpretavam esse texto. E eu vou dar as interpretações que eu julgo errôneas.
talvez para diminuir um pouco a força da hipérbole, porque tomada ao pé da letra, parece dar a impressão que ninguém que tiver recurso financeiro vai entrar no céu, porque jamais um camelo passa pelo fundo de uma agulha. Nem o maior dos mágicos consegue fazer isso. Só se for um milagre de Deus, assim, muito superior à abertura do Mar Vermelho, ou a vinda do fogo do céu lá em Elias. Fora, nem esses milagres são tão grandiosos quanto fazer um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Então, alguns, para amenizar, chegaram à conclusão seguinte. Primeira explicação que eu não concordo. O fundo da agulha que Jesus falou, na verdade, Jesus não falou de camelo, ele falou de camilo. Câmilos, em grego, é um tipo de corda grossa que marinheiros usam para colocar âncoras de navios, de barcos. Câmelos, câmilos. Então, eles falaram que Jesus, na verdade, estava falando de um câmilos, mas o copista acabou errando e colocando camelos. Camelos, corda. Camelos, camelo. Como é fácil aí a troca, então, na verdade, Jesus dizia que é mais fácil passar uma corda grossa pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. Essa explicação, ela está errada pela seguinte questão. Robertson, que foi um dos maiores especialistas em literatura e gramática grega que nós já tivemos, ele chamou a atenção que existem alguns manuscritos cursivos que fizeram justamente o contrário. Eles trocaram a palavra original camelo por corda. Então foi o contrário que foi feito. Quando os copistas erraram, eles não erraram trocando camelo por corda, tá certo? Ou melhor, corda por camelo. Foi o contrário, eles trocaram camelo por corda, porque se sentiram desconfortáveis com a palavra original. Nós temos meios técnicos de saber como era o texto original fazendo uma colação textual, comparando manuscrito com manuscrito. E, unanimemente, os especialistas em Novo Testamento sabem que a palavra original era camelo e alguns poucos manuscritos cursivos é que erroneamente a trocaram por corda. Então, essa alternativa está descartada. Existe uma outra explicação que eu já vi também, de alguns quando vão em Jerusalém, eu já vi isso até guia, explicando lá, nas muralhas de Jerusalém tem uma entrada assim, como se fosse uma abertura, nesse formato. Eu vou desenhar para você, ó, assim, assim, assim. Ó, assim, assim e assim. É realmente um friso ali na muralha. E aí eles falam, olha, ali, tá vendo o formato de uma agulha? Aquele que é o buraco de agulha que Jesus falou. É mais fácil passar um camelo pelo buraco da agulha, Jesus estava falando daquilo ali. Não, não é verdade. Sabe por quê? Esses buracos que tem nas muralhas de Jerusalém que eu falei com vocês, são buracos para o arqueiro colocar a flecha dele e ele poder mirar o inimigo de dentro da cidade, pelo buraquinho ali, sem ser atingido. Só que essas muralhas são do século XVI, 1.600 anos, quase 1.500 anos depois de Jesus. Então, evidentemente, não pode ser aquilo ali que Jesus estava fazendo referência. Já também ouvi alguns falarem do século XII, século XI ou século XII, essa tradição, que havia uma porta em Jerusalém, que ela era muito baixinha, outros falam que ela era muito estreita, e que o único modo do camelo passar com as mercadorias ali seria tirando os cestos de cima ou de lado, para que ele pudesse baixar, se ajoelhar e entrar baixado na porta, ou ali meio de lado. Isso também não procede, porque não existe até hoje, fora esse relato medieval do século XI ou XII, não existe nenhuma porta em Jerusalém que se chama Porta da Agulha, e que os camelos passariam por essa porta com dificuldade, mas entrariam. Em nenhum desses exemplos que eu dei, nós temos a convicção que era esse o sentido da Bíblia, tá bom? O sentido bíblico era uma hipérbole. Jesus estava falando de camelo e estava falando de agulha. Na verdade, um estudo que a gente pode fazer para compreender melhor a Bíblia Sagrada é justamente aprendendo as hipérboles que Jesus apresenta ali, qual o significado dela. Quando ele disse assim, se alguém fizer tropeçar um desses pequenos, é melhor amarrar uma pedra de moinho e se jogar no meio do oceano. Se o teu olho esquerdo te faz pecar, arranque-o, porque é melhor ir para o céu cego do que com os dois olhos ir para o inferno. São hipérboles normais que Jesus usava. Mas essas hipérboles de Jesus mostram uma dificuldade, não uma impossibilidade. Seria a mesma coisa de eu dizer hoje, é muito difícil ganhar um intelectual, professor universitário para o Evangelho.
É muito difícil que uma pessoa de 80 anos mude os seus hábitos. É difícil, não é impossível. Aliás, a própria Bíblia fala, o que para os homens é impossível, para Deus não é, porque nada é impossível para Deus. Então você está percebendo que esse recurso da arqueologia não apenas comprova a veracidade histórica da Bíblia Sagrada, mas também dá contexto para as passagens. E você gostou desses contextos? Então eu vou dar um presente para você. Aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar um link onde você pode depois descobrir como você pode baixar um livro, um e-book, na verdade, onde nós vamos colocar um resumo de várias peças do Museu Arqueológico do NASP, do MAB, para você poder ler, tá bom? Será um resumo desses vídeos que eu estou apresentando para você. Gostou do presente? Você merece. Você está nos seguindo sempre aqui, sendo fiel nas redes sociais, então eu vou deixar para você aqui esse e-book. Então clique no link que vai ficar aqui na descrição desse vídeo e saiba como adquirir o seu e-book com as peças do Museu de Arqueologia do NASP. Aí você pode ler, passar para outras pessoas, transformar esse ensinamento em mais pessoas alcançadas. Espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente se encontra na semana que vem. Um grande abraço e até lá!